O Beryl é um espadachim de meia idade que toca um dojo no meio do nada e leva uma vida tranquila. Um dia, enquanto treina, o pai dele solta que gostaria muito de ter uns netinhos pra cuidar. Já faz anos desde que Beryl assumiu como instrutor por ali, mas ele continua solteiro do mesmo jeito. O nosso prota diz que anda ocupado demais cuidando do dojo da família pra pensar em ter filhos, mas o velho ainda insiste pra ele pelo menos tentar. Ele até sugere que o Beryl poderia dar uma investida em algumas das suas alunas, só pra casar logo, mas ele recusa por motivos óbvios, não é mesmo? E éticos. O dojo está na família de Beryl há gerações e ele tem se dedicado bastante desde que assumiu o posto do pai. Ele já teve sonhos de fazer algo grande, tipo virar um mestre espadachim super renomado. E embora ele saiba que luta melhor do que a maioria das pessoas, ele não acha que tem nível para esse título. Ainda assim, ele se considera um bom professor. Vários alunos saíram de lá e viraram espadachins de respeito. Depois do treino, ele volta para casa e janta com os pais, mas o pai dele continua batendo na mesma tecla. Arranja uma esposa logo, mano, e sai da minha casa. Ele até tenta convencer a esposa a dar uma prensadinha no Beryl, mas ela diz que essas coisas levam tempo, então ele não precisa se apressar. Porém, deixa claro que também quer um netinho. E o nosso prota quase se engasga com a comida, porque isso é bem mais complicado do que parece, mano. Nem namorado ele tem, e não é como se uma garota linda fosse simplesmente aparecer na porta dele, não é mesmo? E adivinha, o Beryl abre a porta e dá de cara com uma garota bonita, que o cumprimenta o chamando de mestre. E olhando melhor, ele a reconhece, é a Lúcia, a sua ex-aluna. Ele então a convida para entrar e oferece uma xícara de chá para colocarem o papo em dia. O Beryl lembra que ela sempre foi uma aluna talentosa, mas jamais imaginaria que ela se tornaria comandante da Ordem Real dos Cavaleiros. Enfim, ele pergunta o motivo da visita, e a Lúcia explica que uma das funções de comandante é treinar novos recrutas. Então ela mesma indicou o Beryl como instrutor especial de armas. E olha só, a proposta foi aprovada pela Ordem Imperial. Ela veio pessoalmente dar a boa notícia. O Beryl não pediu para ser instrutor imperial, então ele até pensa em recusar a oferta, mas o pai dele já manda real. Aí, seu merda, tem gente que é executada por recusar esse tipo de coisa. Desobedecer uma ordem imperial pode dar ruim, mano. Então o nosso prota não pode simplesmente ignorar a situação. A Lucy então tenta o tranquilizar, dizendo que ele não vai ser executado se recusar, mas provavelmente vai se meter numa encrenca daquelas, então é melhor aceitar logo. Ela já tem até uma carruagem esperando para levá-los para a capital. Eles podem sair agora mesmo, e amanhã ela explica direitinho como vai ser o novo trabalho dele. O Beryl mal tá acreditando nessa patifaria, que a Lúcia tá esperando que ele largue tudo assim, de uma hora pra outra, mas o pai dele já comprou a ideia rapidinho. Ele deseja boa sorte pro filho e ainda manda ele aproveitar a viagem para arrumar uma esposa. E no fim das contas, o nosso prota prefere não descobrir o que seriam essas consequências graves e decide aceitar o convite e seguir com a Lúcia pra capital. E durante o caminho, ele repara que ela ainda usa a espada que ele deu pra ela quando se formou no dojo. É uma tradição, todo aluno graduado ganha uma, e a Lúcia sempre cuidou com carinho da dela. E o Beryl até fica feliz por ela valorizar tanto o presente, mas comenta que ela merecia uma espada melhor, afinal agora ela é a comandante e tudo mais. Ela, no entanto, responde que essa é a espada perfeita pra ela, e é aí que a Lúcia comenta que está super animada porque o caipira mestre espadachim finalmente vai chegar na capital. O Beryl fica confuso, ele não é nenhum caipira e definitivamente ele não é um mestre espadachim, mas ela explica que no mundo da espada o nome dele é bem conhecido. Ele treinou dezenas de alunos que viraram lendas, então sim, mano, ele meio que virou uma lenda viva, só não curte muito o apelido. Pouco tempo depois, eles chegam na capital real, e a Lúcia deixa o Beryl numa estalagem onde ele pode descansar e promete buscá-lo no dia seguinte. No outro dia, ela leva o nosso prota direto pro castelo e o apresenta à Ordem dos Cavaleiros. Ela já chega falando que ele é tão forte que nem ela conseguiria vencê-lo, então os recrutas deveriam se sentir honrados por aprender com alguém tão habilidoso. Mas claro, nem todo mundo ficou feliz com isso. Alguns cavaleiros não acham que o nosso prota merecia estar numa posição tão alta. Um deles em especial não curte nem um pouco essa ideia aí, que se foda ele, mano, na minha opinião. A Lúcia dá os parabéns pra ele por ele ter virado oficialmente um instrutor especial. Ela explica que ele só vai precisar dar aulas 3 ou 4 vezes por mês, então ainda vai sobrar tempo para cuidar do dojo. De repente, uma garota surge do nada correndo e mal consegue esconder a empolgação ao reencontrar o seu mestre. E o nome dela é Karune, aluna do dojo de 2 anos atrás. Ele lembra que o sonho dela era entrar na ordem e agora ela tá lá, mesmo que ainda seja apenas uma recruta. Ainda tem muito chão pela frente, mas ela tá feliz da vida por treinar com o nosso prota de novo. E para a Lúcia,
seja, o sentimento é o mesmo. Mais tarde naquele dia, o nosso prota volta pra casa, mas ao abrir a porta, ele dá de cara com mais uma surpresa. Outro ex-aluno veio visitá-lo, e o nome dele é Hendrik, que aparece para apresentar a sua esposa e filho recém-nascido. O Beryl fica feliz e todo contente por ver que o rapaz está indo bem, mas ele nem consegue falar muito. O pai dele já chega cortando e dizendo que o filho só deve voltar pra casa quando tiver uma esposa e um bebê, igual o Hendrik. Falando nesse safado, depois que ele se formou no dojo de Beryl, ele virou um aventureiro de rank platina, o que, convenhamos, não é pouca coisa. Mas agora que virou pai, ele tá querendo se aposentar e voltar pra vila. E o nosso prota fica surpreso de ver que ele tá largando um título desse assim, sem mais nem menos. Mas pensando bem, ser aventureiro é perigoso, e com um filho pra cuidar, o cara deve tá querendo algo mais tranquilo. E enquanto tá ali batendo papo, o Hendrik diz que vai dar o seu melhor pra cuidar do dojo. Só que o nosso prota nem sabe do que ele tá falando. Aí o pai dele explica: como o Hendrik é habilidoso, ele pode assumir o cargo de instrutor no lugar do Beryl. Ou seja, o velho tá basicamente expulsando o próprio filho de casa, mesmo o Beryl sendo dono do lugar. No dia seguinte, o Beryl explica tudo para a Lúcia, dizendo que agora precisa encontrar um lugar para morar na cidade. A pousada onde ele dormiu ontem era boa demais pro seu gosto e pro bolso dele, então ele quer algo mais simples. Nisso, a Lúcia se oferece para ajudar na busca, toda empolgada. Inclusive, ela já até solta que ele pode ir lá morar na casa dela, se ele quiser. Mas o nosso prota acha que isso seria meio inapropriado e acaba recusando, deixando a Lúcia visivelmente decepcionada. E para mudar esse assunto aí, ela pergunta se ele topa almoçar com ela, já que tá na hora. Os dois então saem para procurar um restaurante. No caminho, uma moça passa e simplesmente manda uma indireta pesada. Ela chama a Lúcia de descarada por andar pela cidade com um homem, ainda mais por cima chamando ele de mestre na maior naturalidade. A garota acha um absurdo uma comandante dos cavaleiros ficar de rolezinho com um cara qualquer. O nosso prota, que tava tentando passar despercebido, até baixa a cabeça para evitar essa confusão aí, mas a garota faz questão de puxar o capuz dele, e assim que vê o rosto, ela já solta um mestre também. O Beryl fica todo perdido, sem ideia de quem é ela, e aí ela se apresenta como Serena. Ela diz que ele salvou a vida dela e a ensinou a usar uma espada. Nisso ele leva um tempo para lembrar, mas aos poucos ele recorda. Há uns 20 anos atrás, ele achou uma garota ferida, cuidou dela e acabou virando seu professor. Depois disso, ele nunca mais teve notícias dela. Agora ela tá ali, vivona, e com o título de aventureira de rank preto. O Beryl então fica feliz de ver que ela se saiu tão bem, e a Serena até pede desculpas por não ter visitado ele esse tempo todo, mas também quer saber o que ele tá fazendo na capital de repente. A Lucy explica que o Beryl foi nomeado como instrutor especial da Ordem dos Cavaleiros, então ele vai se mudar pra capital, e ela tá lá pra ajudar ele a achar uma hospedagem bacana. Mas aí a Serena entra no papo dizendo que ela é muito mais experiente nessa coisa de achar um lugar pra ficar, já que ela vive como aventureira. E claro, isso vira motivo para começar uma discussão. As duas simplesmente começam a bater boca sobre quem vai ajudar o nosso prota a procurar um lugar pra morar. No fim, com a ajuda das duas, ele acaba achando uma hospedagem que combina com ele, e ele agradece sinceramente, mas ele pede que por favor elas parem com essas brigas, porque ele não aguenta mais essa gritaria toda. E por respeito ao nosso prota, as duas sossegam e volta pra casa em silêncio. O Beryl observa tudo da janela, e apesar de não estar 100% animado com a vida agitada da cidade, ele até que acha bom ter gente por perto que se importa com ele. No dia seguinte, a Ordem dos Cavaleiros está em treino como sempre, e o vice-comandante Haley está botando todo mundo no bolso com as habilidades dele. Depois de vencer um parceiro de treino, a Lúcia solta uma bomba. Houve uma mudança na agenda. Agora, em vez de treinar com o Beryl uma vez por semana, ele vai dar aula a partir de hoje mesmo. Então ela espera que todo mundo se esforce mais do que nunca. O Beryl diz que tá feliz por estar ali, mas antes mesmo de começar, o Helmut se aproxima e diz que quer falar uma coisa. Para ser um instrutor especial da Ordem, o nosso prota teria que ser muito forte. Então o Helmut desafia ele para um duelo. E não é por desrespeito não, mano. Ele só quer ter certeza de que o Beryl é a altura do cargo. E como vice-comandante, ele pode fazer esse tipo de desafio. E a Lúcia, claro, já aprova na hora, o que deixa o nosso prota pensando que ela precisava parar de aceitar essas coisas por ele. Mas já que foi um desafio, ele não tem muito o que fazer. Seria bem feio pra Lúcia se o cara que ela recomendou perdesse fácil, então ele decide se esforçar. O duelo então começa com o Helmut indo com tudo pra cima, e o Beryl começa a parar os golpes e se impressiona com a força e a velocidade do cara, mas percebe que se conseguir rebater um dos ataques no momento certo, ele vai deixar o Helmut vulnerável. E dito e feito, ele faz isso e fica cara a cara com o inimigo. Numa luta real, ele teria perdido a vida. Pronto pro Beryl.
Eles então voltam para suas posições iniciais e o Helmets parte para cima de novo. O Beryl continua achando que ele é incrivelmente forte, mas os golpes são previsíveis, então ele consegue defender numa boa. O Helmets percebe que ele não vai acertar o nosso Prota se ele não usar tudo que tem e manda o golpe especial dele, a técnica da lâmina uivante, e ela é tão forte que teoricamente ninguém conseguiria bloquear, mas na hora que o golpe é lançado, o Beryl simplesmente desaparece e reaparece atrás dele, com a espada encostada no pescoço do Helmets. A vitória é do Beryl. O Helmets fica todo brabo, ele fica impressionado com a técnica e pede desculpas por ter sido arrogante, e mais tarde o Helmets até organiza uma festa para dar boas-vindas ao novo instrutor, mas ainda tá curioso como o Beryl conseguiu escapar da técnica giratória, e o Beryl explica que ele só se moveu junto com o giro do golpe, o que fez ele parar atrás do Helmets. De qualquer forma, o Helmets está animado para treinar com o Beryl, e o resto do grupo também. E esse, meu mano, foi o resumo do episódio 1, mano, e eu não consigo parar de olhar pra esse maluco e pensar no pai do Rudeus, mano, é idêntico, cara. E dito isso, eu vou trazer a continuação com certeza, então já deixa aí seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhuma parte aqui, mano. Tamo junto, meu mano, e lembre-se, o Drezzy Nimes ama você.